Oi, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari, eu sou médica veterinária e criadora de cães. Desenvolvi o primeiro curso para criador do Brasil, um curso destinado a trazer você, criador, o conhecimento técnico que falta para você poder melhorar em muitos aspectos no seu canil. E um dos aspectos que eu mais acompanho problemas é a fertilidade. E muitas vezes ela passa, a subfertilidade dentro de um canil passa despercebida. Só que ela traz inúmeros problemas, tanto financeiros, né, quanto de manutenção do canil. Por quê? Se você tem uma baixa fertilidade e você não tem um retorno financeiro com o número de filhotes adequado, como que você vai manter a qualidade de vida e todas as necessidades dos cães adultos que você tem dentro do plantel? Então, muitas vezes você está em um perrengue, não sabe que tem uma subfertilidade, e esse videozinho rapidinho é para te mostrar isso. Como que você vai saber se a fertilidade do seu canil está adequada ou não? Eu fiz um story no Instagram com algumas perguntas, mas eu vou ensinar por vídeo para ficar um pouquinho mais fácil. Bom, o que é um desempenho reprodutivo adequado dentro de um canil? A gente avalia através de dois fatores principalmente: a taxa de fertilidade e o tamanho das ninhadas. Né? Então, o que seria a taxa de fertilidade? É a porcentagem de fêmeas que geraram ali no período de 6 meses, que é o período de um ciclo reprodutivo. Se você trabalha com fêmeas, por exemplo, American Bully, que criam de cesárea, que você reproduz uma vez por ano só, então você vai avaliar isso no último ano, tá? Hoje, uma fertilidade adequada, seja com monta natural ou com inseminação fresca, gira em torno de 80%. O que é isso? Por exemplo, você tem 10 fêmeas. Você reproduziu 10 fêmeas nesses últimos 6 meses. Pelo menos 8 fêmeas têm que ter gerado. Isso é um desempenho reprodutivo adequado para um canil. Quando a gente trabalha com sêmen congelado, a gente tem uma queda, né, de fertilidade, de em torno de 60% a 65%. Mas a gente sabe que isso daí é esporádico, que na rotina a gente trabalha ou com monta natural ou com sêmen fresco. Então a sua fertilidade tem que ser de 80%. Se esse resultado não é de 80%, você tem um problema de subfertilidade ou infertilidade. Muitas vezes o criador me procura, eu tenho uma fêmea estéril, uma fêmea infértil. A maior parte das vezes, aí já começa, porque tem problema hormonal, tem cisto ovariano, tem isso, tem aquilo. Calma. 90% das vezes não se trata de infertilidade ou de problemas como esse que a gente imagina e a gente pesquisa no Dr. Google. A subfertilidade, ela é diagnosticada, ela é dita de uma fêmea, por exemplo, ou de um macho, quando por 2 ciclos a gente não conseguiu reproduzir. Então, por exemplo, eu reproduzi um macho 2 vezes, 3 vezes seguidas com fêmeas diferentes e não gerou. Ou uma fêmea 2 ciclos, inseminei, fiz monta e ela não gerou. Isso significa que esse animal está subfértil. Essa infertilidade, ela não sem um diagnóstico correto, né, da causa, ela não é permanente, tá? E normalmente não é uma causa só. São vários fatores que acarretam essa diminuição da fertilidade ali por um tempo. E a gente consegue corrigir. E é aqui que eu quero passar para vocês os segredos de corrigir essas questões de subfertilidade dentro de um plantel, tá? Algumas coisas que causam essas subfertilidades: erros de manejo de cobertura, alguns problemas uterinos e ovarianos, sim, doenças infecciosas, alguns problemas de cópula dos machos, tá? Mas primeiro eu vou dar 4 dicas para vocês, assim, em vídeos menores, picados durante os próximos 4 dias, sobre infertilidade de fêmeas. Se eu gostar do resultado, eu falo sobre os casos de infertilidade de machos, ok? Então vamos lá. A baixa fertilidade é uma falha em conceber, né? Então, é uma fêmea que não consegue gerar. Ela vai gerar perdas tanto na reprodução dos seus animais, que você não vai conseguir produzir aquela genética que espera, quanto a questão financeira, tá? E muitas vezes as causas são multifatoriais. Como que eu vou saber se o meu canil está passando por uma baixa fertilidade ou não? Se é só uma fêmea, se é geral? Então, você vai ter que buscar dados ou dos 6 meses ou de um ano. Então, se você trabalha com fêmeas, por exemplo, Spitz alemão, que é monta natural, você vai ter que buscar os dados de 6 meses, que é o período de repetição dos cios, né? Se, por exemplo, American Bully, Bulldog francês, que é cesariana, então o ideal é pular um cio, então você vai reproduzir esses animais uma vez por ano, você vai buscar os dados de um ano. Que dados você vai precisar? Se você não anota,
Já passou da hora de você virar meu aluno e começar a fazer a ficha de controle dos seus animais, né? Pelo amor de Deus, você não tá brincando. Canil é coisa séria, a gente está lidando com vidas e o controle desses animais é super importante, até para você não transformar dinheiro em cocô, né? Você precisa fazer disso aí um objetivo, tá? Mesmo que seja seu hobby, ele tem que te dar retorno. Então você vai ter que anotar o número de fêmeas que você tem em idade reprodutiva, o número de machos que você tem em idade reprodutiva. Nesse período, quantos acasalamentos você fez? Quantas dessas fêmeas você acasalou? Ah, eu tenho 20 fêmeas, mas eu acasalei só 10. Tá? Desses acasalamentos, quantos te geraram ninhada? Ah, dos 10 acasalamentos que eu fiz, foram 6 ninhadas, foram 8 ninhadas. Então, o número de acasalamentos, o número de ninhadas. Com esses dados, você consegue a taxa de fertilidade, que eu vou ensinar a calcular. Depois disso, você vai precisar o número total de filhotes nascidos nesse período, somando todas as ninhadas. O número de filhotes por ninhada, então teve uma ninhada de 2, de 5, de 7, o número de filhotes por cada ninhada, né? E desses filhotes, quantos nasceram e quantos morreram antes dos 60 primeiros dias, tá? Nos primeiros 60 dias morreram. Não importa a causa. Nasceu morto em cesárea, nasceu e morreu após o parto, morreu nos primeiros 60 dias de vida, você vai anotar ali, tá? O número de filhotes que nasceram por ninhada, o número total de filhotes desse período e o número de filhotes que morreram até os 60 dias de vida, certo? Assim, a gente vai conseguir determinar a fertilidade do seu canil. Então, a taxa de fertilidade, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número total de cadelas que você inseminou, fez monta natural nesse período, tá? E vai dividir, vai pegar o número de fêmeas que geraram. Então, por exemplo, eu tive 10 ninhadas nesse período. E vai dividir pelo número de fêmeas que você inseminou ou fez monta. Não importa se geraram ou não. Esse número você vai multiplicar por 100. E aí você tem a porcentagem de fêmeas que geraram, tá? Então, isso é a sua taxa de fertilidade. Um canil que está ok, ele sempre tem uma taxa de fertilidade acima de 80%. Abaixo de 80% você está com subfertilidade, você está tendo prejuízo, e quem vai sair prejudicado são os animais do seu canil, porque você vai ter dificuldade na manutenção desses animais, tá? Além disso, a gente tem um outro dado que é muito importante para a fertilidade, que é com relação ao tamanho da ninhada. E aí, depende muito da raça que você cria. Por exemplo, eu crio Spitz. Lá no manual de Spitz, eu tenho lá, nos dados sobre a raça, qual é a média de filhotes que tem que ter a ninhada de um Spitz. Né? Se não me engano, era 2 a 3 filhotes. De um American Bully, a média de ninhada é de 6 a 8 filhotes. Se nas suas ninhadas de American Bully está nascendo menos de 6 filhotes, você está com subfertilidade nos seus cães. Bulldog francês, se não me engano, era 4 a 5 filhotes. Tá? Então, assim, eu tenho nos manuais de instrução das 3 raças, eu tenho já lá pronto. De outras raças, como eu não tenho manual, se você for nosso aluno, eu vou dar uma procurada para você e vou te ajudar a saber a expectativa de número de filhotes da ninhada da sua raça, para saber se está ok ou não a fertilidade do seu plantel. Tá? É muito importante o tamanho da ninhada. Não só a taxa de concepção, a taxa de fertilidade, mas o tamanho da ninhada também é um dos parâmetros que a gente avalia que nos indicam subfertilidade, tá? É um parâmetro muito importante e vai de acordo com a raça que você cria. Bom, e aí, uma das as 4 principais causas dessa subfertilidade ou infertilidade dentro de um plantel, tá? Não estou falando de um animal, estou falando dentro de um plantel. Então, você faz essa média, o seu plantel, o seu canil está com subfertilidade. Quais são as principais 4 causas? Questões de acompanhamento de ciclo estral, erros na hora da aplicação das biotecnologias como inseminação, erros nutricionais e erros ambientais. Então, nos próximos vídeos, eu vou fazer um vídeo com cada segredinho para você não pecar mais nessas questões de infertilidade, nesses principais pontos que causam o problema, tá bom? Então, assim, eu pedi que hoje as publicações que eu tinha feito tivessem 50 curtidas, a gente já tá lá em 44. Quem marcar 3 colegas, eu vou sortear o manual de instrução do canil, tá? Todo videozinho que eu fizer, eu vou fazer um sorteio novo para vocês poderem ir passando meus vídeos para novos criadores, tá ok? E aí, se completar as 50 curtidas no vídeo hoje, naquela publicação que eu fiz hoje cedo, à noite eu libero o vídeo com
o segredinho para não errar mais no acompanhamento do ciclo estável. Tá ok? Espero que ajude vocês e ajude vocês a resolver esse problema que é tão comum e que muitas vezes a gente não se deu conta que ele está no nosso canil. Certo? Bom, e não se esqueçam que se você é nosso aluno, se você não é nosso aluno, esses problemas você não vai precisar enfrentar. Porque no nosso curso Manejo de Canil, a gente tem 4 módulos destinados a, principalmente, melhorar a fertilidade, diminuir morte neonatal e muitas outras coisas dentro da sua criação. Esse é o primeiro curso para criador do Brasil. Ele é dividido em 4 módulos, tá? São mais de 50 horas aulas. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho melhor sobre os módulos, sobre os cursos e sobre alguns valores promocionais dos cursos para vocês. Tá ok? Bom, um abraço e até a próxima!